Olá, tudo bem? Vamos falar sobre desnutrição, aula bem completa. Vamos falar do objetivo de aprendizagem desta aula. A gente vai comentar sobre como reconhecer a desnutrição, por quais métodos de rastreio nós podemos fazer isso e, além disso, quais as ferramentas que nós temos para uma avaliação nutricional um pouco mais ampla. Vamos lá? Bom, o primeiro desafio da desnutrição é diagnosticá-la, saber como vai ser diagnosticada e isso é muito importante porque a gente tem que ser cada vez mais precoce. E tem sido muito difícil diagnosticar desnutrição precocemente. A gente sabe que desnutrição gira em torno de 15 a 60% de prevalência entre pacientes internados. E quantas vezes vocês viram entre os diagnósticos elencados no prontuário a desnutrição colocada ali? Poucas, né? Então é um subdiagnóstico. O segundo ponto é em relação ao impacto que essa morbidade, essa condição causa, levando a aumento da morbidade e mortalidade que eu vou falar no próximo slide. E o terceiro ponto é a intervenção, que quanto mais precoce diagnosticar, eu diminuo esse impacto e consigo fazer uma intervenção mais precoce também. A intervenção hoje em dia é muito mais tardia. Falando das complicações relacionadas à desnutrição, eu tenho inúmeras delas, esse slide coloca apenas algumas, e eu vou falar aqui para vocês algumas relacionadas a, por exemplo, a internação. Eu percebo pacientes que eles têm uma chance maior de infectar, uma chance maior de abrir feridas também e cicatrizá-las. O tempo de internação muitas vezes é mais prolongado e ao longo desta internação, os pacientes desnutridos eles acabam perdendo mais peso, perdendo especialmente massa muscular e perdem funcionalidade, gerando inclusive dependência física. Há um déficit de energia, claramente um déficit de micro e macronutrientes, os micronutrientes relacionados especialmente a vitaminas e sais minerais. Como é que foi dividido aí pela ASPEN e pela ESPEN, a Sociedade Americana e Europeia de Terapia Enteral e Parenteral, como foi dividido as condições relacionadas à desnutrição ou alterações relacionadas à composição corporal? Bom, primeira delas, desnutrição, que é o nosso assunto de hoje. Mas a gente ainda tem síndrome de realimentação, obesidade, sobrepeso, anormalidade de micronutrientes, como eu falei, deficiência de vitaminas, por exemplo, e a sarcopenia, a fragilidade, que a gente vai falar em outro momento. Falando especificamente da desnutrição, aqui nesse ponto, eu tenho condições sem a doença, ou seja, sem uma doença que predispõe à desnutrição. Vou falar da principal causa, fome. Nós temos outras condições, como prisioneiros, situações de isolamento social, situações em que a pessoa não tem acesso à comida, mas de qualquer forma são condições que não há uma doença especificamente, não há como causa da desnutrição. Algumas condições que sim cursam com doenças e a gente acaba dividindo em uma divisão didática de inflamação e sem inflamação, sendo que a inflamação ela pode ser aguda e crônica. Que doenças que eu posso ter sem inflamação? Aqui esse ponto. Sem inflamação, eu vou falar como a anorexia nervosa, que não deixa de ser uma doença, mas a pessoa não tem eventos purgativos, faz exercício, toma laxante, mas isso leva à desnutrição. A doença de Parkinson, por exemplo, é outra condição que não tem inflamação propriamente dita, algumas disfagias, distúrbios de motilidade, esclerose lateral amiotrófica, nada disso cursa com inflamação relacionada à doença. Agora, a maioria delas são doenças que têm a inflamação, seja aguda ou crônica. Então, eu vou falar aqui aguda, doente crítico, inflamado, sepse, e doenças inflamatórias crônicas, como doença inflamatória intestinal, doenças autoimunes, infecções crônicas como HIV, hepatite, todas elas vão cursar de alguma maneira com desnutrição. Só para vocês terem uma ideia, a relação entre a desnutrição
relacionada à fome e ao evento agudo é bem desse jeito aqui, ó. Eu tenho aqui a massa corporal magra e o tempo decorrente. Eu tenho na curva vermelha o ponto em que ocorre a perda de massa muscular magra. E na curva azul, quando há alguma intervenção nutricional. Então, rapidamente, ele retorna ao ponto de apoio. Isso no caso da inanição. E no caso da doença aguda, é muito mais rápida essa perda de massa magra. E quando eu faço a intervenção, eu diminuo a velocidade dessa perda. É bem interessante, né? Então, eu não consigo reverter completamente. A desnutrição, eu tenho alguns conceitos e algumas causas. Eu ainda não havia falado, mas é uma condição com alteração da composição corporal, em que há uma redução de massa gordurosa e da massa celular. Entende-se por massa celular, especialmente a massa muscular, comprometendo as funções físicas e mentais, repetindo a alteração da composição corporal com redução da massa gordurosa e da massa celular, comprometendo funções físicas e mentais. Este é o conceito de nutrição. Quais são as causas? Pode ser resultado de ingestão inadequada, como fome, dificuldade de prisões, dificuldade de ter acesso à comida, até câncer de cabeça e pescoço, assimilação anormal de calorias, como doenças inflamatórias intestinais, gasto excessivo de energia. Então eu tenho um paciente que ele, apesar de comer, ele consegue perder peso. Às vezes ele tem um hipertireoidismo, um diabetes descompensado e também alterações do metabolismo, do suprimento de energia por um processo de doença intrínseca, que seriam aquelas causas como doenças inflamatórias crônicas. Isso aqui, gente, é de uma maneira didática para a gente classificar as causas. Do ponto de vista prático, a gente ainda não falou como a gente vai modificar, tendo um diagnóstico precoce, modificando esse impacto. Alguns textos de definições, eu preciso falar um pouco da sarcopenia, que antigamente era dada como uma perda progressiva de massa muscular esquelética associada ao chamado disability. Não tem uma tradução muito correta, mas seria uma incapacidade, uma inabilidade, inaptidão física com redução da qualidade de vida e alta mortalidade. Hoje, a sarcopenia ela é entendida como uma perda especificamente de massa magra, mas com predomínio da perda de força. Por que eu estou falando isso? Saiu um artigo recentemente, vai ser motivo de uma aula, que eu vou falar só de sarcopenia, e a gente percebe que a perda de força ela consegue ser mais precoce, e a gente consegue detectar isso mais precocemente também. E além disso, como vocês viram, essa perda de força ela está associada à redução da qualidade e da quantidade da massa muscular, levando aí à morbidade. Um outro conceito importante é da caquexia. A caquexia não é uma doença em estágio terminal. A gente sempre faz associação ao câncer, a uma doença terminal, mas não é isso. Inclusive, existe o termo pré-caquexia. Mas vamos entender, é uma condição metabólica complexa associada à inflamação de uma doença subjacente, seja ela câncer ou não, caracterizada por perda de massa magra com ou sem perda de massa gordurosa. Entenderam? Então a caquexia é mais um componente relacionando aí a desnutrição. Esse slide ele vem juntar todos esses conceitos que eu comentei agora. Sarcopenia, fragilidade, caquexia. E eu achei interessante porque quando a gente junta tudo, isso pode estar inserido num só doente. Tá? Então, por exemplo, a obesidade sarcopênica, um paciente que é obeso, ele não teria alteração da composição corporal, ele não teria, por exemplo, uma perda de massa gordurosa, mas ele pode ter uma perda de massa magra com redução da funcionalidade e redução da força. Isso levaria a ser uma sarcopenia. Eu coloquei aqui a fragilidade também, porque é muito comum a gente inserir isso no contexto do idoso. Veja, o idoso não tem uma doença, ele não tem uma condição patológica, pelo menos o idoso que a gente pode considerar aqui saudável. Mas, em compensação, ele pode ter uma sarcopenia do envelhecimento,
gerando uma fragilidade. A fragilidade, uma dificuldade na marcha, uma instabilidade postural, que pode levar à perda de peso, a certas incapacidades, à redução da qualidade de vida. Mas esses conceitos eles estão intrinsecamente relacionados. Muitas vezes eles levam ao contexto geral, e agora eu reforço, da desnutrição. A alteração de composição corporal associada à perda de massa gordurosa e perda de massa celular, levando à incapacidade física e mental. Esse é o conceito de desnutrição. Como nós vamos diagnosticar? Durante muitos anos, desde 2009, houve uma necessidade de padronização da detecção da desnutrição. Primeiro, porque os protocolos utilizados levavam a muita confusão e, ao mesmo tempo, existia um subdiagnóstico, como eu falei no início da aula. Infelizmente, nós não temos um padrão ouro, um teste diagnóstico, que eu posso dizer, esse paciente tem desnutrição e esse não tem. Então, como é que a gente vai fazer isso?